Peixes, tem um julgamento, uma justiça sendo feita nesse momento. Um acordo vai ser feito, talvez uma reconciliação, talvez um acordo na justiça, mas alguma coisa numa relação que está na beira do fim vai acontecer nos próximos dias. Quer saber? Fica aqui comigo. Olá, peixes, sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Se você veio buscar uma mensagem para você nesse momento, ou para alguém de peixe que você está lidando, com certeza até o final desse vídeo você vai receber uma mensagem. Se você não se identificar com nada que você ouviu aqui, solta para o universo, gente. Não foi para você, é para alguém que está aqui e no próximo vídeo talvez seja para você, tá bom? Ou a gente pode estar lembrando aqui também que pode estar espelhado e a gente vai falar sobre alguém que você está lidando e não especificamente sobre você, tá bom? Bom, deixa seu like, curta o vídeo, se inscreve no canal, compartilha para que a gente possa crescer, levar mensagem para mais pessoas e que eu possa trazer mais mensagens para vocês sempre, continuar meu trabalho, tá ok? Vamos ver sobre o que a gente está falando aqui. Para a mesa de peixes, vamos abrir a mesa de peixes com o assunto inicial, guia. Mesa aberta para peixes, por gentileza, sobre o que a gente vai falar aqui. A cegonha, abrindo a mesa. Mais o quê? Carta dos acordos. Carta da rosa. Mais o quê? Para peixes. Caíram duas, eu vou aceitar, tá? A medalha de honra e o trevo. Fundo de deck, a gente tem a carta dos caminhos. Vamos entender sobre o que a gente está falando aqui para peixes. Tem aqui um combinado, um acordo. A carta dos caminhos e a carta... que para mim é sempre as cartas mais importantes da mesa são a primeira e a última do fundo aqui. Do primeiro baralho que eu abri, tá? Que é o que vai dar, desenvolver, vai dar o tema, o rumo da mesa, entende? Então aqui tem a cegonha, que é uma carta que de leve traz, uma carta de imprevistos, uma carta de coisas que chegam, uma carta que pode falar de 1 milhão de coisas, mas aqui nesse contexto é muito para isso, com a carta dos caminhos, que é algo que pode estar voltando, algo que pode estar chegando, um caminho aberto para alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser o quê? Um acordo, e a gente pode estar falando de um acordo amoroso, porque aqui tem a carta da rosa, depois, que é uma carta que fala sobre romance, sobre, né, reconciliação. Aqui a gente pode estar falando sobre reconciliação, que talvez aqui, ó, seja uma reconquista. A carta da medalha de honra traz aqui uma conquista, né? Uma vitória, ou uma questão de honra, né? E aqui com a carta do trevo, realmente é algo que traz sorte, algo que você deseja, algo que você espera, algo imprevisto, mas são pequenas coisas aqui no final. Eu vou puxar mais sobre trevos para entender, mas aqui é algo que está se desenvolvendo. Vamos entender melhor do que a gente está falando aqui. Clarifica para mim, por gentileza, a carta dos acordos, a 39. Uma cigana, uma mulher. E a carta do chicote. Clarifica o chicote, por gentileza. Os pássaros. Mais o quê? Os lírios. Eu não leio carta invertida, né? Se eu estivesse lendo carta invertida, ia dar um outro contexto aqui, mas eu não leio carta invertida. O que é a medalha de honra, por gentileza? Medalha de honra. O porco, a carta da riqueza, dos grandes desejos, de grandes comemorações, de prosperidade, de grandes, muito, é a carta do muito, que eu costumo dizer, é a carta do muito. Aqui é a carta do jardim e aqui é a carta da carta, né? Carta do trevo, por gentileza, clarifica para mim. Viraram duas. Duas? Foram duas. Aqui. Carta da montanha e a carta do leão. Olha só. Fundo de deck, o espelho quebrado. Gente, muitas cartas de vaidade, de ego, de quereres, de uma certa avareza. Tem a carta do leão, que fala sobre domínio, né? Sobre ser algo territorialista. A carta das montanhas aqui, com o trevo, esse leão e espelho quebrado,
traz aqui algo que talvez... Traz um pouco de Xangô para a mesa, para quem acredita, tá? Aqui talvez uma justiça sendo feita, algo que você esperou, algo que você quer conquistar, algo que mexe com a tua honra, algo que seja uma coisa que você... seja uma vitória, uma conquista, algo que você queria há muito tempo. E é sobre alguém, sobre um relacionamento, sobre uma mulher aqui, ó. Que na verdade, vamos dizer assim, eu tô falando com um grupo de piscianos aqui, que talvez tenha tido uma separação, um afastamento, um tempo numa relação, e uma mulher quis ser livre, quis ficar livre, quis voar aqui, sabe? E a comunicação não tá muito boa, talvez tenha tido uma discussão, talvez tenha te menosprezado. E a mulher aqui pode ser você, pode estar falando de você, tá? Você vai encaixar aí no seu momento, tá? Na sua questão, tá? Essa mulher pode ser você ou pode ser alguém que você se afastou e a gente está falando dessa outra pessoa que você está lidando, tá? Mas é alguém que se afastou de você, que quis ficar livre por um tempo, talvez, que teve uma discussão aqui, ou uma comunicação que não foi muito bacana, e aí teve um afastamento aqui, né? Talvez teve uma briga de ego, alguma coisa que foi revelada e não foi muito legal para você, alguma coisa que você descobriu, tá? Mas agora, aqui vou falar para dois grupos de libriano, tá? Talvez aqui tenha havido uma separação e agora tenha uma disputa de bens, tá? Agora tem por conta de uma casa, de um lugar ou de coisas que vocês conquistaram durante uma relação, tá? Pode estar acontecendo isso daqui e aí vai ter uma comunicação não muito legal aqui. Vocês vão ter que conversar sobre essas coisas ou vão ter que conversar sobre isso na justiça, tá? Sobre bens. O que é meu, o que é seu, o que vai ser dado, o que não vai ser, se tem pensão, se não tem. Aqui tem filhos, né? Então podem ter filhos, na verdade, né? Para algum grupo de pisciano pode ter filhos. E aqui a gente pode estar falando também para um outro grupo de piscianos sobre alguém que você quer reconquistar, mas alguém que você, né, ou deu um tempo, se afastou e alguém que você quer reconquistar. Vamos entender mais um pouco sobre isso aqui. Vou pegar o tarô para a gente entender um pouco melhor. Será que o pisciano está querendo reconquistar? Ou vai ter um estresse aí por conta de uma separação? Engraçado, na semana passada eu estava falando sobre isso também, caiu na mesa de peixes. Vocês podem ver aqui na playlist de peixes. Aqui no canal tem todos os vídeos de peixes que estão dentro de uma playlist, tá? Chama Peixes, obviamente. E lá tem todos os vídeos semanais, né? Que é um por semana para cada signo. Tem tudo lá. Semana passada e semana retrasada acho que caíram a mesma situação de peixes se separando de alguém. Tem essa questão sim, dá uma olhadinha nos vídeos antigos, que vale também, tá? Tem muito pouco tempo até que eu fiz. É para o momento que você chega no vídeo, então pode estar falando aqui sobre a mesma coisa, pode ter mais informações para vocês lá, tá? Essa pessoa que Peixes se afastou, do que a gente está falando? Por que houve esse afastamento? Pajem de espadas, Rei de paus, 9 de copas. Do que a gente está falando aqui? Muitas cartas. O que a gente está falando com esse Rei de paus? Rei de paus. 8 de ouros, 2 de espadas, a estrela e o mago. Houve um afastamento por conta de ou você descobriu, ou a pessoa que você está descobriu, que você queria, estava olhando para o lado, estava pensando em outras pessoas, tá? Aqui teve, sim, você ficou, ou essa pessoa ficou meio paralisada, sem poder agir, sem poder trabalhar nessa situação, né? Porque teve aqui um desejo de ir seguir novos rumos, tá? Novos desejos, novos rumos. E aí teve um afastamento por conta disso, tá? Mas então
A gente está falando o que aqui dessa medalha de honra aqui para peixes? Peixes quer voltar com essa pessoa ou não? Ou isso aqui é uma conquista de bens e uma guerra de foice aí para reconquistar bens? Do que a gente está falando com essa medalha de honra? O mundo, 3 de ouros, o carro e 10 de ouros. Fundo de deck, 3 de copas, 10 de espadas, 10 de copas e hierofante, o fim de um casamento, que foi muito importante, tá? Teve uma história, talvez um casamento tenha tido bastante tempo aqui, tem uma transição de sentimentos e quereres aqui, tá? Tem briga, discussão e tem muita coisa aqui. Então a gente está falando sim sobre uma pessoa que você ou tá te deixando ou você tá deixando, e vai ter uma disputa agora por conta de bens, ou família, ou dinheiro, ou coisas. E a gente tá falando sobre isso, tá? Vou puxar aqui o tarô egípcio pra gente entender um pouco melhor, mas antes eu vou puxar a Sibila. Tem uma disputa aqui de bens. Alguma relação amorosa. Então aqui de novo com essas cartas que saíram no começo. Alguma relação amorosa tendo uma transição aí, fazendo uma transição, tinha dado um tempo e tal. Talvez aí a gente esteja falando sobre uma relação que deu um tempo, e aí vocês pensaram em terminar, e aí fica não chove, não molha, porque a cegonha, lembra que eu falei? A primeira coisa que eu falei no começo. A cegonha é uma coisa de não sabe se vai, não sabe se fica. Então teve aqui um não sei se vou, não sei se fico. Minha mãe falava uma coisa tão engraçada, era assim, não sei se vou, não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Indo lá, não fico aqui. Ficando aqui, não vou lá. Coisa besta, né? Tão idiota. Mas eu sempre ria quando ela falava isso, porque era uma dúvida infinita, né? Uma coisa que você não consegue resolver. E acho que é bem isso, esse começo aqui, sabe? Vocês ficaram na dúvida. Mas na dúvida, tem um monte de coisa para resolver. Sobre o que a gente está falando aqui, Sibila? O término. Vai ter uma briga, vai ter uma reconquista. É o quê? O que está acontecendo com esse casamento, essa relação aqui? Ladrão, mas o quê? Consolante surpresa, delírio. Alguém aqui está querendo algo. Está querendo se dar bem aqui. Com alguma coisa. E vai ser melhor do que a encomenda, sabe? Descobriu que pode pedir mais, que pode querer mais, sabe? Ou talvez esteja pensando que pode muito mais, e com esse delírio aqui ela esteja realmente delirando. Do que a gente está falando aqui? Esse ladrão? Mensageiro, mais o quê? Grande Senhor. Mais o quê? A gente está falando aqui? Conversa, criança, presente de pedras preciosas e esperança, exatamente. Militar, a carta do... Essa carta aqui, né? Alguém querendo ver mais, saber mais, querendo entender melhor, ver mais de perto. E vai tomar uma atitude sim, porque está aqui sendo monitorada e auxiliada por um advogado, tá? Com questões financeiras aqui, ó. Financeiro, casas, bens. Sacerdote é muito o advogado, tá? E aqui fazendo eu pensar muito sobre isso, auxiliando essa pessoa o que ela pode obter dessa relação, ao que pode ser conquistado, ao que é o de quem, o que ela pode ter, por isso aqui ela querendo mais do que ela acha que ela pode ter. Entendeu? Ai, ai. Próximos capítulos, por favor, dessa questão para peixes. Vamos entender melhor o que vem acontecer aqui nos próximos dias com relação a essa questão que peixes está passando aí com essa relação. Próximos capítulos dessa questão, por gentileza, para peixes. A conjectura, mas o quê? A amizade, certeza, incerteza, ressurreição e retribuição. Fundo de deck, premeditação, regresso, paixão, amor e desejo e o provedor. Tem aqui o carro, depois a justiça, patrimônio.
aquilo que a gente disse, né? E isso aqui, no fundo, né, é muito sobre o que está, seus medos, o que está acontecendo no debaixo dos panos, né, no desenvolver dessa história, e aqui são os conselhos para os próximos dias, o que vem aí pela frente, né? Aqui talvez vocês, né, lembra com a cegonha, que traz esse chove não molha, esse quero não quero, a incerteza tá aqui, né? A roda da fortuna tá aqui, mas tem aqui talvez vocês pensando numa possibilidade de manter a amizade ou de tentar de novo essa relação, porque vai ter uma briga muito chata aqui que tá aqui. Vocês já maquinando o que vão fazer, para onde vão. Tem aqui a carta do diabo, a carta do amor e do desejo e a carta do provedor, né? Tem aqui falando sobre as coisas conquistadas, o que foi doado, o que é de cada um, mas tem também aqui talvez ainda um desejo carnal incutido nessa história. Mas aqui tem a carta do carro, que é um movimento, um avanço, né? Cada um querendo ir para o lado, mas alguma coisa vai avançar. A justiça vai estar acontecendo aqui, tem assuntos de justiça, né? Vai ter uma decisão aqui sobre patrimônios, tá? Do que é seu, do que é do outro. Então, nos próximos dias teremos, né, uma resolução desse problema, talvez aqui com um possível retorno, um possível acordo entre vocês, para não ter que passar por tudo isso de novo. Talvez vocês entendam que tem aqui ainda um sentimento que pode ser revigorado, por isso a carta dos acordos aqui, né? Vamos ver aqui, sentimentos dessa pessoa por peixes atualmente. Vamos entender aqui melhor sobre os sentimentos. Perguntar aqui, para a gente ter uma base. Quais os sentimentos dessa pessoa por peixes? No meio desse turbilhão todo de informações e coisas acontecendo. Duas cartas caíram. A missiva, carta da comunicação, da conversa. A inocência. Mais o quê? Difícil lição. Mais o quê? A colheita. Dores de amor. Tranquilidade. Triunfo. Modéstia. Bom, aqui eu vejo que a sensação, o pensamento, o sentimento dessa pessoa essa pessoa está sofrendo, sim. Tem aqui uma dor do fim, sabe? Vai talvez aqui querer conversar com você sobre, cara, não é culpa minha, ou eu não sabia, sabe? Alguma coisa assim que vocês vão encaixar aí no momento de vocês vão entender, né? A mensagem chega para quem tem que chegar. Mas tem essa pessoa querendo colher os frutos aqui dessa relação, né? Querendo o que é dela. Tem sentimentos aqui, tem sofrimento, de novo, porque tem a difícil lição e tem dores de amor, tá? E agora e depois disso tem a pessoa querendo realmente uma tranquilidade e conquistar o que é dela, porque aqui ela acha que é justo e tem coisas aqui que são dela e precisam ser conversadas, divididas, reajustadas, sabe? E como ficam os sentimentos de peixes nos próximos dias em relação a isso? Esperança, desculpa, é muito parecida a carta para reflexão. Inspiração, talvez aqui vocês querendo retornar, né? Mais uma, por favor. Pensando aqui no retorno. A paz, tímido amor, melancolia, juízo, almas gêmeas e tempestades. Vocês vão ficar mexidos, talvez vocês não desejassem esse fim, talvez vocês realmente vão tentar fazer aqui um retorno, uma reconquista, né? Vocês têm essa esperança, vocês estão com isso no pensamento, vocês querem ter paz, vocês estão, assim, indo com calma. Esse time do amor me traz muito isso. Vão ter uma saudade aqui muito grande, acham que é uma pessoa importante para vocês, mas vão enfrentar uma tempestade e um juízo, tá? Então, vão com calma, conversem
e seja o que Deus quiser, mas tenham juízo. E aceitem também os fins e os recomeços, tá bom? Beijo.